Estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui para mais um dia de aula. Que bom estar contando com a sua participação. Na nossa aula de hoje, além de eu estar corrigindo com vocês a atividade que eu pedi que vocês fizessem para mim na aula passada, né? Nós vamos dar continuidade aí falando um pouco ainda sobre a escravidão, que é esse finalzinho da nossa matéria que nós estamos aí terminando quase aí a apostila de vocês número 3, tá bom? Então, antes de mais nada, eu convido você a pegar a sua apostila, pegar o seu material, para que a gente possa estar corrigindo junto a atividade que eu pedi que vocês fizessem, então, na nossa última aula. Na última aula, nós falamos muito sobre a questão do ciclo da cana-de-açúcar, sobre a escravidão, passei aquele videozinho para vocês que marca, né, direitinho, até comentei com vocês que é um pouco até pesado, mas era a realidade naquela época, como que era a escravidão, da captura do negro lá na África, do translado para o Brasil, chegando aqui era colocado como se fosse uma mercadoria mesmo para todo mundo estar comprando, igual você vai no supermercado e pega uma mercadoria, era assim que o negro era tratado quando chegava aqui no Brasil. Logo depois, no finalzinho da aula, eu deixei que vocês fizessem para mim uma atividade da apostila de vocês na página 78 e 79, para vocês fazerem para mim aí, do exercício de aprendizagem número 6 até o número 9. Então convido vocês a pegarem a apostila aí para a gente estar corrigindo junto, para deixar tudo certinho então, para que quando quando chegar um próximo simulado, vocês tenham esse material aí para vocês estarem estudando, tá bom? Então vamos lá, número 6 tinha que ler um texto, né? E tinha a pergunta da letra A e da letra B. A letra A pedia para fazer o seguinte, uma pirâmide social do Brasil colônia, como que era retratado, né? Quando a gente fala em pirâmide social, geralmente lá no topo vem quem é mais poderoso, no final quem é menos poderoso. Então eu fiz, né, da minha maneira aqui, né, um rascunhozinho de uma pirâmide social e queria que vocês acompanhassem aí que eu vou estar falando para vocês e comentando então, tá bom? Então acompanha comigo aí como que ficou a letra A. Então no topo da pirâmide aí nós temos quem? O senhor de engenho. Então lá no topo, quem mandava mais aqui no Brasil, na época do Brasil colônia, é o senhor de engenho. Depois vem o proprietário de terras, que são aquelas pessoas que tinham terras menos poderosos do que o senhor de engenho. Logo depois vem os mestiços, brancos, pobres, negros libertos, que são a classe intermediária entre o escravo e o proprietário de terra. Então a terceira aí, ó, mestiços, brancos, pobres e negros libertos. E lá no final da pirâmide, lá no topo mesmo, quem está lá é o escravo, né? A gente vê que essa questão do escravo ser sempre o último da pirâmide aí, está em todas as civilizações e as épocas que existia a escravidão. Desde a da Grécia Antiga, desde onde tinha, né, a existência de escravidão, que o escravo está lá no finalzinho da pirâmide aí. Então tá aí a letra A corrigida para vocês aí, né, nessa representação dessa pirâmide social, ok? Letra B. Indique 3 características da sociedade açucareira. São 3. Quais são 3 características, então, da sociedade açucareira? A primeira aí, né, que você pode estar citando, ela era patriarcal, tá bom? Patriarcal. A segunda, estratificada. E a terceira, agrária, ou seja, o senhor de engenho que mandava e desmandava, tinha a questão da plantação, da agricultura, enfim. Então, ó, patriarcal, estratificada e agrária. Número 7. Tinha que também ler um texto, né, sobre a questão do engenho de açúcar e a pergunta era o seguinte: explique por que os senhores de engenho podiam ser considerados nobres da terra. Explique por que os senhores de engenho podiam ser considerados nobres da terra. Por quê? Porque eles estavam totalmente favoráveis em relação às classes sociais. Então, referente às outras classes sociais, quem que estava lá no topo favorável? Seria, então, né, os senhores de engenho. Então, a resposta dá 7, porque eles estavam totalmente favoráveis em relação às outras classes. Número 8, né, tinha um textozinho também falando sobre a questão da família, né, do ciclo familiar aqui na época do Brasil colônia. E a letra A, a pergunta era o seguinte: identifique o modelo de família que o autor representa. Qual modelo que ele representa aqui? A resposta certa é patriarcal. É totalmente patriarcal, no qual o pai é a autoridade máxima da família, né, onde ele dá as ordens tanto para a mulher, para o filho e também para o escravo. Então, a resposta da letra A é patriarcal. Letra B.
Comprove, por meio de exemplos, a autoridade do pai na sociedade açucareira. Gente, aquilo que eu acabei de comentar. Qual que era a autoridade do pai na sociedade açucareira? Ele fazia o quê? Ele exercia o poder em relação ao filho, à esposa e aos escravos, ou seja, ele era a autoridade máxima, né? Daí, até pouco tempo agora, né, não tem muitos anos isso, o pai era tido como autoridade máxima dentro de casa, somente ele que colocava o sustento da família em casa, somente ele que dava o conforto para as famílias. Hoje em dia esse quadro já inverteu, né? As mulheres já saem em busca do mercado de trabalho, já tem a sua autonomia, já tem a sua independência financeira. Então, naquela época, o homem, né, o pai, já era tido como um exemplo que todo mundo tinha que obedecer. E era justamente, né, esse papel de autoridade que ele exercia também. Número 9, a última questão, né, que tinha também que ler um texto. E a pergunta era o seguinte, letra A. Explique como era a condição da mulher açucareira. Como que era o papel da mulher açucareira aí? Era o quê? Era limitado, a mulher não tinha autonomia de fazer tudo que ela queria e ela era subordinada ao pai. O pai é que mandava e desmandava e dava as ordens. Ela ficava mais para o trabalho de casa, o trabalho doméstico, a cuidar dos filhos, das crianças. Então, o papel dela era o que? Era limitado, submisso então ao do pai. Letra B. A igreja colaborou na consolidação dessa condição feminina? Se sim, justifique sua resposta ou se não também. Então a igreja colaborou? Sim, colaborou. O que a igreja fazia? Qual era o papel dela? Fiscalizava os costumes daquela época. Se aquele pai estava fazendo direitinho mesmo o que tinha que ser feito, se aquela mulher estava andando na linha, se aquela esposa, né, estava sendo fiel, se ela estava respeitando o que o pai de família estava exigindo dela naquele momento, se ela estava sendo uma boa mãe de família, né, cuidando dos filhos direitinho. Então, sim, resposta. E fiscalizava, então, os costumes da época, ok? Tá aí, meninos, corrigido, então, a atividade de vocês relacionada ao ciclo da cana-de-açúcar, ao ciclo da escravidão, que nós estudamos, então, na nossa aula anterior, ok? E o restinho da nossa apostila aí é justamente falando sobre a questão aí, né, da África, dos costumes aí, tá bom? E na página 86 da apostila de vocês aí, tem um Para Saber Mais hoje, nós vamos comentar ele rapidinho aqui, bem legal, que fala um pouco, gente, sobre algumas palavras que começou lá com os negros, né, e que faz parte, talvez, do nosso dia a dia hoje. Ou que talvez a gente usa, né, a gente costuma até falar no nosso dia a dia e não tem o hábito de saber nem o significado. Então, na página 86 da apostila de vocês, está falando um pouco sobre essas palavras, eu queria citar algumas para vocês aqui. Por exemplo, ó, bagunça, que é um termo africano também. O que seria uma bagunça? Uma desordem, uma confusa baderna, né? Então, o que seria a bagunça? Que é dessa forma aí. Banzé, o que seria banzé? Seria uma confusão, seria um barulho. Muita gente fala assim, ó, banzerou ali, né? Ih, deu banzé ali, porque deu uma confusão, deu um barulho. Outra que a gente usa muito, talvez no nosso dia a dia aí, seria o cafuné. O que seria o cafuné? Seria, né, o ato de coçar leve a cabeça, fazer tipo uma massagenzinha na cabeça. Então, é chamado então de cafuné. E a outra, né, talvez que é muito falado entre a gente aí, seria talvez aí, né, cochilar. O que seria cochilar? A ortografia correta de cochilar é de dormir levemente, quando você não está naquele sono profundo, tipo assim, você cochilou, né, deu aquele sono rapidinho, depois logo acordou. Outra aqui, ó, moleque. O que seria moleque? Um menino, garoto, ou se não um rapaz. Então são palavras, né, que era usado muito no silabário, né, no dialeto também dos africanos e que faz parte do nosso dia a dia. São línguas africanas, né, como o título do texto fala aí, e que exerce sim influência com o nosso português, com a nossa língua. E muitas delas aí faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente não tem nenhum costume, né, de estar pesquisando e sabendo o significado. A gente fala e nem sabe o que significa aí, tá bom? Bom, eu queria muito que vocês fizessem para mim agora, para a gente estar completando essas atividades aqui da escravidão. Não é muita não, viu gente? Dá para fazer tranquilamente nesse restinho de aula que a gente tem, mas para a gente completar então essa atividade da escravidão, que o nosso simulado já está chegando, não é mesmo? Então vamos lá, ó. O que eu quero que vocês façam no finalzinho da nossa aula aí? Que vocês abram a apostila de vocês na página 91, 92 e 93.
e vão fazer para mim o exercício de aprendizagem do número 13 até o número 21. São respostas que talvez pelo seu conhecimento, pelo que você aprendeu nas aulas passadas, dá para você responder perfeitamente. Só para a gente concluir essa matéria aqui sobre a colonização e sobre a escravidão. Então, ó, da página 91 até a página 93, exercício de aprendizagem número 13 até o número 21, tá bom? Capricha nas respostas. Não esqueça, gente, de mandar a foto da atividade de vocês, que automaticamente, assim quando vocês mandam, eu já anoto que vocês fizeram a atividade, depois, logo depois já vem a correção. Vocês também vão estar aprendendo dessa forma, realizando então as atividades, ok? Então vou ficando por aqui, faço a atividade nesse resto de aula que a gente tem e me envia depois para comprovar que vocês fizeram, tá bom? Bom restinho de aula para vocês e encontro vocês então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até lá!